Boa noite. Esse vídeo é um vídeo complementar, é uma atividade complementar para a primeira avaliação da cadeira de Biologia do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE. Meu nome é Gabriel Marques, e vou estar apresentando sobre a fecundação e a primeira semana de desenvolvimento embrionário. Esse assunto é bem amplo, então vou abordar os tópicos mais principais. Vou tentar pincelar ao máximo possível, mas de forma bem compactada, para não ficar muito extenso, até porque meu celular não vai conseguir gravar muito tempo. Então a fecundação é um processo que, anteriormente a ele, nós temos um processo de gametogênese, que é a produção de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino, sendo o espermatozoide, ele é formado pela espermatogênese, e o gameta feminino, sendo um ovócito, ele é chamado, o processo é denominado de ovogênese. Então esses dois processos, espermatogênese e ovogênese, dão origem ao espermatozoide e ao ovócito 2. Então, a fecundação, após o amadurecimento do indivíduo e a capacidade de se reproduzir, nós vamos ter o processo de coito, de acasalamento, e graças a esse processo de acasalamento, nós vamos ter a fecundação. A fecundação é dividida basicamente em 7 etapas, mas dá para estender um pouco mais isso aí, que vamos relacionar situações químicas e biológicas, mas as 7 etapas principais são a ativação e encontro dos gametas, que é a ativação dos gametas masculino e feminino, e o encontro entre eles. A reação acrossômica, que é a reação do acrossoma, uma estrutura no gameta masculino, no espermatozoide. Temos também o reconhecimento específico, então o reconhecimento que acontece entre o ovócito 2 e o espermatozoide vai ser um encaixe entre glicoproteínas e algumas proteínas periféricas, que graças a esse encaixe, que normalmente vai ser um composto nitrogenado com a glicoproteína, que eles vão se encaixar, de forma que esse encaixe só acontece entre ovócitos e espermatozoide de mesma espécie. Temos o bloqueio do polisperma, da polispermia, que é um bloqueio que ocorre para não haver vários espermatozoides entrando no mesmo ovócito. Então, a partir do momento que entra um espermatozoide, tem um processo biológico e químico que vai impedir os outros espermatozoides de entrarem no ovócito, na zona pelúcida dele. A fusão dos gametas vai ser a partir do momento que o espermatozoide consegue adentrar no ovócito, ele consegue liberar o seu conteúdo do seu núcleo lá dentro do ovócito, que vai se tornar um óvulo. Temos a ativação do metabolismo adormecido, que eles param em meiose 2 durante o processo de ovogênese e espermatogênese. Eles param em meiose, e quando eles se encontram, que voltam o processo. Os centríolos se emparelham em posições diferentes assim, e os corpúsculos ficam em posição de 180 graus, como se fosse 6 horas, 12 horas e 6 horas, em posição diferentes. Aí acontece o processo de troca de conteúdo e material genético. E tem a fusão literal dos pronúcleos, que vai ser essa troca efetiva de material. Então a gênese, ativação e o encontro dos gametas. Após o coito, após a ejaculação, o macho vai ejacular na vagina da fêmea, e os espermatozoides ter que percorrer um caminho bem grande até chegar aqui nas tubas uterinas. Porque o ovócito 2, ele está aqui, perto das fímbrias, da região mais ou menos aqui da ampola. Então ele vai ter que percorrer todo esse caminho, e o espermatozoide é bem pequeno mesmo, só dá para ver no microscópio. Então ele vai ter que percorrer todo esse caminho até chegar ao encontro do ovócito 2. E quando ele chega ao encontro do ovócito 2, ele vai ter que ter um contato com o ovócito e conseguir adentrar
nesse ovócito. Então, graças a isso, a gente vai ter a reação acrossômica. A reação acrossômica é o quê? É uma reação que vai liberar enzimas. É uma reação que libera enzimas de hidrólise, ou seja, após o espermatozoide conseguir chegar na zona pelúcida, porque só vai conseguir chegar na zona pelúcida só os espermatozoides saudáveis, que já vão ter percorrido todo aquele caminho dentro da vagina, e só vai conseguir ter contato com a zona pelúcida dos espermatozoides muito saudáveis, porque eles vão ter que passar pela corona radiata, que é essa parte aqui do ovócito 2, simplesmente por batimento de cauda, batimento caudal. Então eles vão ter que ser muito saudáveis para isso. Tem que ter bastante mitocôndria ali para eles conseguirem adentrar, chegar na zona pelúcida do ovócito 2. Então, ao chegar na zona pelúcida, vai iniciar um processo de uma reação que o acrossoma vai se abrir, vai se deteriorar e vai liberar enzimas que tem entre o acrossoma e a parte mais interna da cabeça do espermatozoide. Então essas enzimas são enzimas do tipo enzimas de hidrólise. Elas vão proporcionar a entrada, meio que a digestão da zona pelúcida. Essas enzimas são enzimas normalmente que digerem compostos glicoproteicos e elas reagem com compostos orgânicos de forma que elas vão conseguir desestabilizar a estrutura desses compostos orgânicos e fazer um caminho. As estruturas principais são a hialurase, a ocracina e a eu tenho muito problema com esse nome, neuraminidase. São esses três principais. A hialurase que eu falei antes, ela, em alguns indivíduos, em algumas espécies, ela é liberada no processo aqui de adentrar na corona radiata. Na reação acrossômica é a esterase, a ocracina, a acrocina e a neuraminidase. São essas três enzimas que são liberadas. A partir desse momento, o espermatozoide vai ter a capacidade, vai conseguir adentrar e chegar bem perto da camada da membrana do ovócito 2. Então, a partir de ele conseguir chegar à membrana do ovócito 2, como eu falei, vai ter um encaixe entre as proteínas da membrana do ovócito e as proteínas integrais lá da membrana plasmática do espermatozoide. Então, a ZP3 e a ZP2 do ovócito 2 vão interagir com o espermatozoide. A ZP1 ela vai segurar, né, a ZP3 e a ZP2. E a ZP3 e a ZP2 vão interagir com a membrana plasmática do espermatozoide, se ligando a ele. Tanto é que o espermatozoide ele não entra nessa posição, ele não entra vertical. Ele meio que tem contato, a partir do momento que começa a reação acrossômica, ele fica inclinado, fica adjacente à membrana plasmática, porque para interagir com as proteínas presentes na membrana plasmática, entre as duas membranas plasmáticas. A partir daí, a gente tem um bloqueio após espermia. Por quê? De duas formas. Em alguns indivíduos tem o bloqueio rápido e o bloqueio lento. Mas, pelo que nós temos o bloqueio vagaroso e o bloqueio definitivo. Esses bloqueios são o quê? Bloqueio de diferença de polaridade de potencial. Então vão ocorrer reações que vão fazer com que a membrana plasmática do ovócito tome vai dar pausa? A partir da interação dessas proteínas, aqui como nós podemos ver, a CD9 é uma proteína que está na membrana do ovócito 2. Então essa proteína vai interagir com proteínas que estão lá no espermatozoide e vão fazer com que, beleza, o espermatozoide chegou, encostou, teve a interação, ok, chegou em um espermatozoide já, ok, não preciso mais de nenhum. Então a partir daí vai ocorrer um processo de diferenciação de polaridade que vai fazer com que a membrana tenha uma polaridade diferente.
membrana lá que vai estar depois da zona pelúcida, ok? E quando ocorre essa interação, forma uma polaridade diferente. Não só isso, vai também ocorrer um processo de liberação de íons de cálcio, e esses íons de cálcio vão fazer com que os outros espermatozoides que estão chegando não consigam adentrar de forma alguma nem na zona pelúcida. Aí, com isso, não há a situação de polispermia, mas, pelo que eu li, em algumas situações ainda ocorre polispermia. É bem raro, mas pode acontecer. Então, a função da membrana plasmática dos gametas, como eu falei, elas vão interagir, graças a essa interação, que os gametas podem trocar material genético, que o espermatozoide vai conseguir despejar esse material genético no núcleo do ovócito. O espermatozoide vai entrar todo até a cauda dele. No caso da acrossoma não, porque a acrossoma vai ser digerido aí, desfeito na reação acrossômica, mas o resto vai conseguir adentrar na membrana plasmática de forma bem simples, bem reduzida. É isso. A ativação do metabolismo, porque, como eu falei, eles param aqui em meiose. Como eles param em meiose, eles têm que voltar à ativação. Então, a partir do momento que o espermatozoide entra no ovócito 2, lá tem material genético já no ovócito. Então, o espermatozoide vai vir aqui, despejou esse material genético. Os corpúsculos polares vão se movimentar, vão ficar em posição de 180 graus, como se fosse, como eu falei, 12 horas e 6 horas. Os centríolos vão se empalheirar e vai acontecer a troca de material. E aí nós vamos ter a formação do zigoto. Aqui é sobre a clivagem, a primeira semana de temos animais de microscopia do desenvolvimento da clivagem. Temos o ovócito, depois ele após a fecundação, temos a primeira divisão, a primeira clivagem aqui. Isso aqui já é um zigoto. Temos a segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. No intermédio do intervalo entre 8 e 16 divisões, essa estrutura vai ser chamada de mórula. E cada divisão, as células ficam ainda menores, porque nós temos uma célula que vai dar origem a duas células, vai se dividir. Tudo isso ele ainda dentro da zona pelúcida. Vai se dividir, primeira vez, se divide novamente, vai se tornar 4, divide novamente, 8. E nesse intervalo aí, entre 16, 12 e 32, eles vão ser considerados, vai ser chamado de mórula. A partir daí, vai ter uma polarização, vamos formar aqui, um exemplo muito bom. Aqui tem todo o processo dessa imagem, dá para focar, dá para ver a imagem bem, porque nós temos o ovócito aqui, o óvulo, que é após a fecundação, o ovócito 2, após a fecundação, ele se torna um óvulo. Aí temos o zigoto no primeiro dia, que ele faz uma divisão, que se tornam duas células. Depois temos no quarto dia, no quinto dia, e isso simplesmente o zigoto se dividindo. Temos a formação da mórula. Depois temos o blastocisto. O blastocisto é o quê? A formação do ovócito, e esse ovócito começa a se depositar em uma parte vai se depositar numa área da zona pelúcida e vai continuar ainda a divisão celular. Mas porém, nós temos um espaço, e nós temos o ovócito, nós começamos a ter um espaço, então nós vamos ter uma lacuna aqui. Então o blastocisto e ele está se movimentando, né? Quando ele está aqui, o ovócito na tuba uterina, temos a fecundação aqui, mais ou menos na região da ampola, só que nós temos batimentos ciliares e contração muscular, que vai fazer com que esse ovócito fecundado, esse zigoto, se movimentem até entrar aqui na cavidade uterina. Quando ele consegue chegar na cavidade uterina,
nós vamos ter o processo de o ovócito se modificar, se tornar um blastocisto, que vai ser o ovócito com essa polaridade, com as células mais polarizadas em uma parte do ovócito e com a cavidade, que é a cavidade blastocística. E esse blastocisto vai começar a se juntar com o endométrio do o endométrio da parede do útero. Então o blastocisto vem caminhando, vem sendo carregado desde lá da tuba uterina, vem da região da ampola lá, que ele foi já vem sendo trazido, tal, ele chega no endométrio do útero e se junta. Quando ele se junta no endométrio do útero, vai ocorrer porque células do trofoblasto, que é as células que vão fazer com que esse citoblasto se junte ao endométrio do útero. E aí sim o citoblasto vai começar a entrar no endométrio. E aí acaba a primeira semana de desenvolvimento, já passa para a segunda semana, que é já ele entrando no epitélio do útero, e assim adentrado no epitélio do útero. Enfim, essa é a minha aula. Tentei resumir o máximo possível. Espero que esteja bom o conteúdo. E é isso.